Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, mas eu queria desde já agradecer a presença dos novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos a essa egrégora, que nós possamos aí cada dia mais nos fortalecermos. Agradecer aos que curtem, aos que comentam, isso ajuda o nosso canal a crescer. E dizer da minha alegria, da minha satisfação de poder realizar essa atividade aqui, tá bom? Vamos respirar fundo, pessoas? Vamos sempre lembrar que a respiração é a porta de entrada para acalmar, para nos conectarmos, para acessarmos as informações que nós já temos aí no nosso mental superior. Pedir licença à espiritualidade, aos nossos anjos da guarda, guias, mentores, anjos ancestrais, nossos amparadores, que eu seja um canal limpo, claro e objetivo para as mensagens que precisam ser passadas. Vamos respirando fundo. O tarô dos anjos. Vamos fazer uma tiragem diferente hoje. Vamos dar uma geral, fazer uma geral. Uma geralzona. O que as pessoas que fazem parte dessa egrégora precisam saber? Por favor, espiritualidade. Lembrando que as leituras são atemporais, então elas valem no momento que chegarem até você. Não force nem encaixe. Se não fizer sentido, libera, tá bom? Sempre tem um endereço certo e sempre chega para alguém que precisa. Por favor, espiritualidade. Eu vou tirar todas as cartas e depois a gente olha. Nós temos aqui no campo material ao concreto da vida, né? As coisas cotidianas ali. O saudosismo. O que é saudosismo? É quando eu me volto para o passado. Aí, dependendo da maneira como estão as cartas em volta, e aqui eu poderia dizer que, posso dizer que é uma questão de estar, muitas vezes, olhando para o passado como um julgamento, pensando nas dificuldades, entendeu? Um julgamento no sentido de o que fez falta, o que você não teve na sua percepção. Por que na sua percepção? Porque muitas vezes, quando crianças, a gente não precisa passar por uma situação difícil, para que ela, de fato, para a gente pensar que estávamos numa situação difícil, não precisa acontecer concretamente. Basta eu ter a percepção de algo, eu achar alguma coisa que aquilo se torna uma verdade para a criança, tá? Então vamos pensar no contexto mais exato. Em algum momento eu estava num lar com muita agressividade.
agressividade verbal. Em algum momento eu achei que um daqueles meus cuidadores tinha me batido. Eu tive essa sensação. Às vezes ele nem bateu. Mas só a sensação que você teve por ter vivenciado tantas ocasiões ali de muita agressividade, isso já gera em você essa memória. De alguma maneira você apanhava, tá? Só uma coisa mais complexa, nós não vamos aprofundar, é só para ter ideia. Nem tudo que você guarda de fato aconteceu, mas na época o sofrimento e a percepção foi como se tivesse acontecido, tá bom? E aí você tá com esse olhar, né, para que eu tô lendo isso aqui, é um olhar de falta, de situações que não foram favoráveis. Porque cruzando com essa carta, eu tenho justamente no campo mental o 5 de terra, que é o quê? Medo, né? Dificuldade de acreditar, porque tá sentindo que a sua segurança não... tá se sentindo inseguro, tá se sentindo vulnerável, instável, né? Financeiramente também pode estar aí achando que vai... achando ou passando de fato, né, por uma dificuldade financeira, ou na expectativa de passar por essa dificuldade. Então, se junto com esses 5 eu tenho 6 de água, é porque esse olhar para trás é um olhar de tristeza, um olhar de lamento, um olhar de por que que a vida agiu assim comigo? Por que que eu precisei passar por tudo isso? Por que que até agora eu me sinto assim? Por quê? Né? E a pergunta, essas perguntas te levam para uma instabilidade muito grande emocionalmente, porque você oscila, né? Acaba oscilando muito. Quando eu falo assim, eu sinto até um nó na garganta, que alguém aí tá muito fragilizado, principalmente aí no chakra laríngeo. Sabe aquela sensação que quando você tá muito triste, muito decepcionado, muito preso a situações que não foram favoráveis, e só de parar para pensar naquilo ali, você trava? E muitas vezes, quando nós estamos nessas situações, parece um chiclete que gruda, né? Aí o seu olhar fica contaminado. E por isso que sempre procurar a ajuda de um profissional, sempre que for possível, lógico, é importante. Porque ele te traz percepções que você sozinho teria muito mais dificuldade de encontrar. Tem como? Tem. Tem como ressignificar, olhar e mudar as perguntas. E entender que todas as situações que você passou até aqui te transformaram na pessoa que você é. E se você não olha com respeito para a sua história, não muda as perguntas, o que eu precisei aprender com tudo isso, a sua jornada ela se torna muito pesada para você. Hoje você tem habilidades que você não teria se não tivesse passado por esses desafios. Ah, mas é muito difícil, Mário, você não sabe a vida que eu levei. Realmente eu não sei. Eu sei da minha, né? E mesmo assim existem cantos obscuros da minha própria história que eu também não consigo acessar. Por quê? Porque me traz dor, porque eu não sei se eu estou preparada para isso. Eu estou falando disso aqui agora, mas são aspectos que estão no meu inconsciente, eu nem tenho essa percepção. Eu simplesmente vou fugir, ou paralisar, ou ir para uma luta de reatividade quando situações que me lembram, que acionam essa dor lá dentro, chegarem próximo a mim. Observe, do que você tem medo, o que te paralisa, o que faz você agir intempestivamente, impulsivamente, o que faz você sair da consciência.
Todas as vezes que nós agimos impulsivamente, intempestivamente, reativos, nós estamos fora da nossa consciência. Nós não estamos enxergando a situação. Nós estamos acessando memórias, acessando conteúdos reprimidos, que a gente reprimiu. Se reprimiu é porque teve algum motivo. Reprimiu é o quê? Eu escondi, porque não me era favorável mostrar. Porque quando eu mostrava aquilo ali, as pessoas que estavam próximas a mim não gostavam, brigavam, ou me olhavam feio, ou me menosprezavam, ou não conversavam comigo. E aqui não cabe julgamento. A gente não é quem a gente quer, a gente é quem a gente consegue ser, né? Então, todas as vezes que eu entro nesses estados de luta, paralisia e fuga, é porque algum conteúdo inconsciente foi acionado. E aí eu perco a consciência. Eu já não sei mais quem. Entendeu? Eu vou agir a partir daquela dor. Por isso que o trabalho de autoconhecimento é importante, porque eu começo a reconhecer os meus padrões. É um trabalho, não é um trabalho fácil, é doloroso, não é linear, não acaba. Nossa, Mari, que animação, desse jeito eu não quero fazer isso. Mas ele é libertador na medida que você se permite entrar no processo. Porque eu começo a olhar para as situações desafiadoras, busco ali a compreensão daquilo ali. E quando elas chegam, eu começo a ter consciência delas. Por que todas as vezes que eu vou conversar com aquela pessoa, dou um exemplo, né? Eu sempre acabo enfiando os pés pelas mãos. Provavelmente aquela pessoa traz um aspecto seu que você não quer olhar. E não é porque você não quer olhar porque você é teimoso. Às vezes é também, né? É porque isso que você precisa olhar não é fácil para você. Você não reconhece em você. Você só reconhece no outro. Tá bom? Então existe aí no seu campo, para quem está fazendo sentido, esse olhar para o passado de uma maneira muito triste, de uma maneira muito limitadora. Sabe, quando você olha e só enxerga o que não funcionou, teoricamente, é assim. E aí isso traz o seu presente, né, para o seu mental, exatamente o quê? O sentimento de falta, de insegurança, de abandono. Porque o seu contexto está te levando a pensar sobre isso. Existe um contexto. Tudo tem um motivo. Provavelmente você está passando por conflitos, né? E esses dois eu já mencionei. Agora eu falo, o seu contexto são as pessoas à sua volta. Tem situações que estão te levando a entrar nesse padrão vibracional aí. Fique atento a isso, tá? Sugestão. No seu campo emocional você tem um rei de água. E o rei de água, ele é um rei, né? Reis são estáveis, respeitado. Ele é um cara confiável. Tô falando de energia, tá, pessoas? Energia. Ele consegue cuidar dos outros, ele consegue dar conselhos confiáveis, ele consegue ajudar. Mas quando ele tá mal aspectado, quando ele tá no lado sombra dele, toda vez que eu falar lado sombra, entendam conteúdos que você não tem consciência, tá? Situações, dores que você não tem consciência delas, ou seja, você não as enxerga, porque te geraram dor. Ele tem dificuldade de falar sobre sentimentos. Muita dificuldade. Muita dificuldade. Ele, no mal aspectado, ele é inseguro, ele é carente e não consegue lidar com o emocional. Então não é de espantar que ele apareça ali, né? Então sabe aquela pessoa que tem todas às vezes está transbordando ali por dentro, não tem jeito, né, gente? Transbordando vai passar para o externo. Sabe quando ele está ali cheio de
de conteúdos emocionais, mas na hora de falar sobre aquilo, na hora de demonstrar aquilo, ele não consegue. Essa é a energia de um rei de copas, de um rei de água, quando mal aspectado, que é o caso aqui. Por quê, Mayra? Porque eu tenho 6, 5, o rei de água, né? Então ele não pode estar bem aqui no centro, que eu vou falar daqui a pouco, que é justamente o conselho. Vocês vão entender o que é esse aspecto sombrio, mal aspectado que eu estou falando. E aí, então é essa pessoa que ela tem um mundaréu, um oceano ali dentro dela, mas na hora de trabalhar com isso, na hora de externalizar, na hora de manifestar para as coisas dela, ela não consegue, porque ela tem dificuldade de lidar com o emocional, tá bom? Quando mal, quando trabalhado aí no lado sombra. E aí a gente tem no espiritual, vem justamente o imperador. O imperador, ele é um imperador, né? Decidido, sabe o que fazer, assertivo, realizador. Mas aqui vem o lado sombra, inflexível, rígido, orgulhoso. Sabe, quando não quer ouvir, existe toda uma ajuda espiritual ali disponível, mas a pessoa não se permite acessar. Por quê? Porque está justamente no modo orgulho. Acha que só ele está certo. Pode ser agressivo também, tá? Pode ser aquela pessoa que tudo que você vai conversar, a pessoa acaba ouvindo pouco, falando demais e querendo impor a verdade dela, como se só ela fosse correta, como se só ela tivesse a resposta para tudo, né? Se julgando melhor que os outros, cego para o que está em volta. Então você que está se conectando com essa energia, o conselho que vem aqui justamente é o 9 de ar. E o 9 de ar é aquela carta da ansiedade, quem está dormindo pouco. Que não adianta ninguém falar nada, dizer nada, porque ela não consegue sair do mental dela. E no mental dela ela já está derrotada. Ela não consegue enxergar a saída. Ela está num nível de sofrimento muito grande, muito, muito grande. Porque ela está realizando autoprofecias. Como assim, Mayra? Ela já colocou a verdade dela, acredita piamente que o que ela quer ela não vai conseguir, que não está acessível para ela, e ela está esperando o pior. Literalmente, ela está esperando o pior. E agora vocês entendem porque todas as cartas aqui a gente está falando no lado sombra, no lado dos conteúdos reprimidos. E eu vou além. Você que ressoou aqui com essa mensagem, se chegou aqui, a espiritualidade tem um objetivo, né? A espiritualidade ela não erra de endereço. Procure ajuda. Procure ajuda para procurar se entender, ressignificar, tá? Porque existem muitas crenças limitantes aí. Existe muita história reprimida. Existe muita dor para você estar reprimindo tanto conteúdo dentro de você. E você é um ser com infinitas possibilidades, só que não está conseguindo enxergar agora. E você tem os seus motivos. Ninguém está aqui para te julgar. A gente está aqui para te dizer, a espiritualidade está aqui para te dizer que, olha, você não está só. Nós estamos com você. Mas você precisa dar um espaço. Você precisa desejar, você querer ouvir, perceber que você precisa de nós. Existe muita dor aí.
Existe muita tensão acumulada no seu corpo. A sugestão é fazer um exercício. Vai suar, vai transpirar. Crie espaço aí na sua agenda para algo saudável, de cunho físico mesmo, se você tiver condições, né? Porque talvez até já com limitações aí também na área física, não sei, tá? Eu sinto uma energia muito pesada. Confesso que... Vamos tirar um recado aqui da fitoenergética e dos acordos espirituais. Por favor, espiritualidade. Nossa, eu até... Olha a carta que chegou, pessoas. Não sofra com antecedência. Descarregue sua mente de toda preocupação e ansiedade. Aprenda a esperar. Sai desse padrão vibratório de só achar que tudo com você tem que ser da pior forma. Lembre-se, a vida, o movimento é de contração e expansão. Se agora você está contraindo, é porque você está... A vida, a espiritualidade está te preparando para um movimento de expansão. E para você viver esse movimento de expansão, você precisa trabalhar o que te comprime aqui, o que te reprime. Porque senão você não tem condições de expandir. Não tem como você avançar para a próxima fase se você não reelaborar tudo que está contido aqui, toda essa mágoa, todo esse sentimento de abandono, de insegurança, essa dificuldade de falar de sentimentos, essa rigidez. E ninguém te julga, só você sabe da sua história. Só você sabe dos seus desafios. Só você sabe as noites que você passou buscando ajuda, sem acreditar que essa ajuda poderia chegar. Não permita que ninguém te julgue. Não permita que ninguém te coloque dentro da caixinha que não te pertence. Aprenda a ter paciência. Libere a sua mente. Alivia. Acolha você. Se precisar chorar essas dores, chore. Chore. Alivia seus ombros. Alivia o seu laríngeo. Fale sobre isso. E se precisar, procure a ajuda de um profissional. Tá bom? Eu vou tirar os acordos espirituais que eu falei que ia tirar. Por favor. Tô sentindo até a respiração pesada. Doar-se para quem não quer é perda de tempo. Doar-se, entregar sua energia para quem não quer é atraso de vida. Se você está numa situação que você está se doando, que você desprendeu energia, e você percebe que não está fazendo sentido, e que você percebe que aquilo ali parece que foi um desperdício de tempo, e você está pesado nesse lugar, libere-se. Libere-se. Não existe nenhum pensamento ou crença limitante que justifique você permanecer no espaço em que você está adoecendo. Quando você adoece todo mundo à sua volta. Entende? Existe uma coisa que chama distância saudável. Existem situações que você precisa se distanciar para poder trazer a saúde de volta. Tem pessoas que você ama demais, mas que o convívio não é possível. Então o que você faz? Você vai visitar, você vai dar o suporte, você vai estar ali quando precisar, mas você também vai saber se retirar quando a dor estiver insuportável para você. Você pode prestar assistência de longe, você pode fazer visitas, mas você não precisa fazer morada onde o seu sofrimento, a sua dor
todo dia está te machucando cada vez mais. Não faça morada nesses locais. Mesmo. Isso não quer dizer que você não ame essas pessoas. Mas significa que essas relações, da maneira como estão sendo conduzidas, não estão te fazendo bem. Nem para você e nem para as pessoas envolvidas. Tá? Então saiba da distância saudável. E isso não é saudável para você e para as outras pessoas. Abra-se para novas possibilidades. Saia da rigidez. Saia do orgulho. Tá? Você é muito mais do que você imagina. Há um universo inteiro de possibilidades para você ficar sofrendo enclausurado, onde não te cabe mais. Gente, essa mensagem foi muito específica. Não tente encaixar, tá? Para as pessoas que ressoaram, se for uma pessoa só, eu desejo nas minhas orações, nas minhas preces aqui, eu emano boas vibrações para que você consiga sair desse momento, dessa noite escura da alma que você está passando, porque você vai sair, tá bom? Abraço, fiquem bem, grata espiritualidade.